Está em 20. Tá em... Não, tá em 25. Ah, é? Tá bom. Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 117ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016. Convido o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente, vereadora Mônica, colegas vereadores, boa noite, público presente, funcionários dessa casa, boa noite a todos. Ata da 36ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 21 de agosto de 2015, às 10 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência da vereadora Rosane Ribeiro Machado. Aos 21 dias do mês de agosto do ano 2015, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz, com a presença dos vereadores Adair Antônio Loser, os vereadores, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Eliel da Silva Rodrigues, Evaldo Santana Almeida, Fábio Neto da Silva, Gênison Rampinelli Leco, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Coser, deixando de comparecer os vereadores Adair Antônio Loser, Fábio Machado, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol e Renato Pereira Sobrinho. A senhora presidente declarou aberto os trabalhos, convidou o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. A senhora presidente declarou aprovada a ata nos termos do artigo, parágrafo 1º, artigo 88 do Regimento Interno, convidou a vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro para funcionar como primeira secretária DOC. Nos termos da resolução 593, 18 de março de 2003, nenhum vereador inscrito para uso da palavra. A primeira secretária fez chamado de seus vereadores, havendo número legal, passou-se a ordem do dia. A senhora presidente fez a comunicação em pauta. Em primeiro turno foram aprovados o projeto de decreto legislativo número 001, 002, 003, 004, 005, 2015, com 12 votos sim. Em segundo turno foram aprovados o projeto de lei número 03, 2015, com as respectivas emendas modificativas número 01 e 06, 2015, emenda inclusiva número 03, 2015 e de redação número 04. Projeto de lei número 044, 2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, e os projetos de lei número 022, 2015, 024, 2015, 032, 2015, de autoria do Poder Legislativo, com os respectivos pareceres. Nada mais havendo de tratar, a senhora presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão.
E para constar, eu, José Gomes dos Santos, primeiro secretário, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, fiscalizei a elaboração da presente ata, que após lida e aprovado, segue assinada. Senhora Presidente. Em discussão a ata. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Convido o primeiro secretário a fazer a leitura do pequeno expediente. Senhora Presidente, senhores vereadores, vereadora Mônica, público presente, boa noite. Senhora Presidente, não há matéria para ser lida no pequeno expediente. Senhora Presidente, submeto ao plenário desta Casa 4 requerimentos. Em discussão, o pedido do vereador. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Deferido, vereador. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Aracruz, considerando o artigo 107, parágrafos 1º, 2º e 3º da Resolução 492 de 90, combinado com o artigo 22, inciso 21 da Lei Orgânica Municipal, respeitosamente requer a Vossa Excelência que solicite ao Executivo Municipal, no prazo estabelecido dos artigos 55 e 22, com as advertências dos 53, 1 e 2, ambos da Lei Orgânica do nosso município, que informe este vereador o motivo pelo qual o calendário divulgado no site oficial do município de Aracruz para pagamento do PASEP não segue a resolução do CODIFAT CD PIS PASEP número 2, de 6/7/2015, publicado no Diário Oficial da União, de 8 de agosto de 2015, que prevê o pagamento a partir de 22/7/2015. Em discussão, o pedido do vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Segundo requerimento, senhora Presidente, senhores vereadores, considerando o artigo 107, parágrafo 1º, 2º e 3º da Resolução 492 de 90, combinado com 22, inciso 21 da Lei Orgânica Municipal, requer a Vossa Excelência que solicite ao Executivo Municipal, no prazo estabelecido de 55/22, com as advertências 53, 1 e 2 da Lei Orgânica, as seguintes informações. O motivo do contrato de fornecimento de combustível está sendo feito por dispensa de licitação em caráter emergencial. Há quanto tempo a compra do combustível está sendo feita em caráter emergencial? Quais são os servidores responsáveis pelas coletas de preço que compõem a média mercadológica para a realização das licitações, dispensas ou inexigibilidades? Existe algum sistema de controle que controla o abastecimento dos veículos? Qual o nome do sistema? Como é feito o controle de combustível das máquinas que trabalham na zona rural? Existe alguma recomendação do Tribunal de Contas em relação ao controle de abastecimento dos veículos? Em caso positivo, qual seria a recomendação? A Prefeitura Municipal de Aracruz fornece combustível para algum órgão público por meio de convênio? Em caso positivo, qual a cota mensal? Qual o gasto mensal atual, aproximado, com compra de combustível? Qual o consumo médio de combustível por hora, de acordo com cada tipo de máquina? E, por último, como é feito o controle de consumo por veículo? Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Terceiro requerimento, senhora Presidente e senhores vereadores, considerando as recentes manifestações dos alunos da rede pública nas localidades de Santa Cruz, Caíras Velhas e Guarajá, dentre outras, considerando o artigo 107, 1º, 2º e 3º da Resolução 492 de 90, combinado com o artigo 22 e 21 da Lei Orgânica Municipal, requer a Vossa Excelência que solicite ao Executivo Municipal, no prazo estabelecido de 55 e 53, incisos 1 e 2, ambos da Lei Orgânica, as seguintes informações. Qual o valor referente ao PENAT repassado mensalmente a partir de 15 pelo Governo Estadual para despesas relativas ao transporte escolar dos alunos da rede estadual? Por qual motivo se compra passe escolar para parte dos alunos da rede pública de ensino, ao invés de se ofertar transporte escolar exclusivo para os estudantes? Os veículos que transportam os alunos detentores de passe escolar cumprem as determinações relativas ao transporte escolar, a saber, a. Transportam todos os passageiros sentados? B. Existem cintos de segurança em boas condições e para todos os passageiros? C. Existe autorização especial expedida pela Divisão de Fiscalização de Veículos e Condutores do DETRAN ou pela Circunscrição Regional de Trânsito, CIRETRAN, para o transporte de estudantes? E D. Os veículos se submetem às vistorias anuais exigidas pelo DETRAN para transporte de estudantes? Aracruz, 24 de agosto de 15, Fábio Neto da Silva, vereador PR. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. E o último requerimento, senhora Presidente, requer a Vossa Excelência a retirada de pauta e o arquivamento do projeto de lei 026/2015, de autoria deste vereador, nos termos do artigo 104, 7 do Regimento Interno. Em discussão, o pedido do vereador.
Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Obrigado, senhora presidente. Passamos ao grande expediente. Com a palavra o vereador Fábio Machado por 15 minutos. Permissão para falar da bancada, senhora presidente. Ok. Primeiramente, boa noite, vereadora presidente Rosane Machado, mesa diretora, vereadora Mônica, nobres colegas, público presente, assim como todos aqueles que nos assistem. Eu vou ler um trechinho, um pequeno trecho da ata da 116ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, que foi realizada na última segunda-feira. Essa fala que eu vou ler fora dito pelo vereador Paulo Neres, nobre colega, vereador Paulo Neres. Abre aspas. As coisas ruins devemos nos juntar. Todos desta casa devem se juntar para melhorar. As coisas boas devemos melhorá-las cada vez mais. Acho que este é o papel do vereador. Acho que as pessoas, quando entraram numa fila no domingo, estavam votando em cada um de nós para que nós fizéssemos o melhor para a cidade e não para nossos interesses próprios, fecha aspas. Essa fala fora dita no momento da fase das lideranças, uma vez que o grande expediente já, estávamos sob a presidência do vereador Alexandre Manhães, o grande expediente naquele momento já tinha se encerrado, então essa fala fora dita na fase das lideranças. Eu gostaria apenas de ressaltar que todos os aracruzenses que depositaram sua confiança através do voto nos vereadores e vereadoras da atual legislatura aqui presentes nesta Casa de Leis, aqui nesta sessão inclusive, o fizeram para que os mesmos efetivamente realizassem o seu papel constitucional de legislar e fiscalizar as ações do Poder Executivo. E, neste sentido, eu posso garantir que tenho me esforçado ao máximo para cumprir com minhas obrigações. E desafio a qualquer um que seja provar que tenho usado as atribuições de minha função em interesse próprio, como dito na sessão realizada na última segunda-feira. Como ficou vago e era um retrucar da fala que eu tinha dito no grande expediente, acredito que fora dito para mim. E ainda posso dizer que se interesse próprio é realizar com afinco a função de fiscal do dinheiro público, usarei esse interesse próprio até o dia 31 de dezembro de 2016, se assim Deus me permitir, pois minha consciência está tranquila de que tenho me esforçado para mostrar à sociedade aracruzense como um vereador deve legislar e fiscalizar. Se recordarmos, o debate se fazia em torno da entrega dos serviços de ambulâncias na Expo Agrovidas. O que questionei naquele dia fora a forma como foi entregue. Não fora entregue o serviço, e sim 12 ambulâncias, que não são frota própria da prefeitura, são ambulâncias alugadas, como nós podemos ver que são veículos de placa vermelha. Contudo, se queremos falar de empregar bem valores neste município para salvar vidas, vamos questionar então os 4 milhões de reais gastos com publicidade. Inclusive, no último domingo, quem porventura tenha comprado o jornal A Gazeta, viu em uma de suas páginas, acredito que na página 38, uma página comprada pela administração pública, aonde fazia ali uma propaganda, na página de políticas, falando justamente sobre a Expo Agrovidas. Aquele anúncio saiu por R$8 mil. Então, se queremos falar
em salvar vidas, vamos falar sobre estes anúncios, 4 milhões de reais em publicidade. Se queremos falar em salvar vidas, por que não questionamos que 50% desses valores fossem repassados por meio de convênio ao hospital, ou ao Lions, ou à Associação Vidas, para que eles juntassem com o valor retirado da Expo Agrovidas para a ampliação do hospital. E diga-se de passagem, um bonito projeto, um bonito plano diretor que está sendo feito, e acredito que realmente, se conseguirmos efetivamente implantar aquela ampliação, vamos poder falar em salvar vidas. Por que não começar a repensar em um gasto tão alto com a reforma de apenas uma quadra, e digo reforma, não é construção, R$1.054.000, mas acredito fielmente que com tanto dinheiro que nosso município tem arrecadado, e não havendo queda de arrecadação, e isto dito pelo próprio prefeito em reunião no CISA, com os sindicatos com os dois sindicatos, CISMA e o Sindiupes e os vereadores. Não haveria tanta preocupação em nenhum outro setor do nosso município. Apenas a boa vontade por parte do gestor público. Então, eu gostaria de deixar aqui registrado, nesta minha fala, de que não fora dita, registra aqui que não fora dita que é este vereador que tem interesse próprio, mas como era um rebater de uma fala feita por mim, deu a entender que o interesse próprio partiria de mim. E eu registro aqui que não há nenhum interesse próprio por parte desse vereador, e tão somente questionar a administração pública de alguns gastos que estão sendo feitos, e entendo que se fossem melhor aplicados, nós poderíamos utilizá-los em outros setores, e aí sim, falar efetivamente de salvar vidas. Só para registrar, os professores amanhã, senhora presidente, vão fazer uma operação tartaruga em algumas escolas. Vão trabalhar até 9h30, vão trabalhar até as 15h30, porque ainda estão em estado de greve, porque não concordam com o percentual que fora ofertado pelo prefeito de 2%, sendo que a inflação de nosso país foi de mais de 8%. Então, se queremos questionar bem o gasto público, eu acredito que nós temos que rever alguns gastos. Estive hoje com o secretário de Comunicação, o senhor Carlos Conte, que me justificou o atraso da entrega da planilha que eu solicitei através de requerimento, dizendo que eles mudaram a secretaria de lugar, e por isso que ainda não conseguiram entregar a planilha especificando o valor que cada mídia recebe. Mas ele me mostrou no computador, e eu confesso que quando a gente vê os valores, e talvez se não tivesse tanta fala de queda de arrecadação neste município, talvez até compreenderíamos o valor empregado em cada mídia, em cada jornal, em cada rádio, em cada meio de comunicação. Mas o gestor falou tanto em queda de arrecadação nos 2 primeiros anos de administração, que eu confesso que eu não consigo compreender como que se aplica um valor de 2 milhões de publicidade e se aditiva esse contrato por mais um período igual e um valor igual de mais 2 milhões, totalizando 4 milhões. Eu confesso que a gente às vezes fica sem compreender, que se há queda de arrecadação, e na mesma hora que há queda de arrecadação, não há queda de arrecadação, e isso ele mesmo disse na reunião lá do CISA, então a gente fica sem compreender. Mas este vereador tem a sua consciência muito tranquila de que tem feito o seu papel constitucional e de que o fará até o dia 31 de dezembro de 2016, em resposta aos votos recebidos na última eleição. Obrigado, senhora presidente. Com a palavra, vereador ADI. Dispensado. Com a palavra, vereador Beto Vieira. Por 15 minutos.
noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Mônica, público presente, boa noite. Eu quero fazer uma indicação aqui de um anteprojeto. Indica ao senhor prefeito municipal a apresentação do projeto de lei que dispõe sobre isenção de tarifa de transporte público às pessoas que especificam nos termos do anteprojeto que segue em anexo. Tarifa de transporte e também IPTU. O presente projeto de lei tem por objeto a isenção tarifária para transporte público coletivo e também de IPTU, para portadores de neoplasia, que é tumor maligno, e síndrome imunodeficiência adquirida, no caso AIDS, e insuficiência renal crônica, além para o paciente e também para o acompanhante. O objetivo maior desse projeto é oferecer melhores condições para a integração social das pessoas que apresentam a patologias supracitadas e evitar o isolamento a participarem das atividades na sociedade, facilitando a locomoção para a continuidade de seus tratamentos, sem prejuízo do direito de seus acompanhantes. Maior que a necessidade daqueles que necessitam de tratamento médico continuado, é a importância do acompanhante como apoio para a efetivação da qualidade de vida. Portanto, o acompanhante necessita ter o passe livre igualmente que o acompanhado. Temos que já é regulamentada pelo nosso ordenamento a isenção tarifária do transporte coletivo para idosos e portadores de necessidades especiais, conforme o artigo 230, inciso 2º da Constituição Federal e o artigo 39 do Estatuto do Idoso. Finalmente, ressalta-se que esse projeto de lei não generaliza o benefício e nem objetiva causar prejuízo às empresas permissionárias do transporte coletivo, mas tão somente busca assegurar a gratuidade no transporte e um contingente limitado de pessoas que, pelas condições financeiras e de saúde, necessitam desse suporte legal. Somente isso, senhor presidente. Boa noite a todos. Dispensado. Passamos para as fases das lideranças. Com a palavra, o vereador Renato Pereira Sobrinho. Dispensado. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Senhora presidente, vereadores, público presente, boa noite. Eu quero apenas usar esse espaço, senhora presidente, para dizer ao vereador Fábio Machado, que citou uma parte de minha fala na sessão passada. Vereador, eu citei no meu espaço, no tempo da liderança do líder do governo, que o regimento me permite, momento algum mencionei o nome de Vossa Excelência, simplesmente um espaço democrático, onde eu falei a minha linha de pensamento. Momento algum me direcionei a Vossa Excelência. Acho que o vereador deve, sim, realizar o seu trabalho, deve, sim, fiscalizar, como todos os vereadores aqui o fazem. Cada um toma seu posicionamento. Alguns vereadores dessa casa escolheram apoiar a administração do prefeito Marcelo Coelho, até mesmo porque disputaram a eleição, acreditando em um projeto político, e continuamos acreditando, e estamos fazendo o possível para que Aracruz cada vez tenha uma qualidade de vida melhor. Este foi o compromisso que nós tivemos durante a nossa campanha e agora estamos trabalhando. Vossa Excelência disputou junto ao prefeito, após a eleição, achou por melhor não continuar com o prefeito, uma escolha sua. Agora, várias vezes, Vossa Excelência discursou nesse plenário, em momento nenhum eu fui pegar a fala para
questionar ou por achar que você estava falando de mim ou de A ou de B. Eu acho que esse aqui é um espaço democrático. Não falei direcionado a Vossa Excelência, até mesmo que já te informei que se eu tiver que falar algo para você, eu falo diretamente para Vossa Excelência, sem dificuldade de ficar jogando a entender. Não é uma das minhas características. Apenas isso, senhora presidente. Obrigado. Boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Eliel da Silva Rodrigues. Dispensado. Com a palavra, o vereador Genilson Rapinelli Leco. Dispensado. Convido o primeiro secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Mais uma vez, boa noite a todos. Adem Antônio Lose, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Evaldo Santana Almeida, Fábio Machado. Presente. Fábio Neto da Silva. Presente. Gênesis Rampinelli Leco. José Gomes dos Santos, presente. Lúcio Zanol. Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Presente. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho. Romildo Broeto. Rosane Ribeiro Machado. Valmir Coser. Presente 17 vereadores, senhora presidente. Havendo o número legal, passamos à ordem do dia. Comunicação da pauta em plenário. Apresentação em plenário. Primeira proposição, projeto de lei 058/2015, que dispõe sobre a contratação temporária no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho do município de Aracruz para execução do convênio 003/2014, celebrado entre o município de Aracruz e o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo. Autor, Poder Executivo. Segunda proposição, projeto de lei 040, que dispõe sobre denominação de logradouro público no bairro Guanabara. O autor, Carlos Alberto Loureiro Vieira. Terceira proposição, projeto de lei 041, que dispõe sobre denominação de praça pública no bairro Vila Nova. Autor, vereador Carlos Alberto Loureiro Vieira. Quarta proposição, projeto de lei 042, que dispõe sobre a criação do programa permanente de capacitação e treinamento para motoristas, cobradores e fiscais de empresas de transporte coletivo. Autor, vereador Romildo Broeto. Quinta proposição, projeto de lei 043, dispõe sobre denominação da quadra poliesportiva da Escola Álvaro Souza, na Vila do Riacho. Autor, vereador Renato Pereira Sobrinho. Sexta proposição, projeto de decreto legislativo 039/2015, concede prêmio de destaque homens aracruzenses. Autor, vereador Eliel da Silva Rodrigues. Sétima proposição, projeto de decreto legislativo 040, que concede prêmio de destaque homens aracruzenses. Autor, vereador Eliel da Silva Rodrigues. Oitava proposição, projeto de decreto legislativo 041, concede prêmio de destaque homens aracruzenses, vereador Eliel da Silva Rodrigues. Nona proposição, projeto de decreto legislativo 042, concede prêmio de destaque homens aracruzenses, autor Eliel da Silva Rodrigues. Votação em primeiro turno. Décima proposição, projeto de lei 023, que dispõe sobre a denominação de logradouro público no centro da cidade de Aracruz. 11ª proposição, projeto de lei 029, que dispõe sobre a denominação, do autor, vereador Paulo Sérgio da Silva. 11ª proposição, projeto de lei 029, dispõe sobre a denominação de logradouro público em Itaparica, Aracruz. Autor, vereador Romildo Broeto. 12ª proposição, projeto de lei 033, dispõe sobre a denominação de logradouro público em Vila do Riacho. Autor, vereador Renato Pereira Sobrinho. 13ª proposição, projeto de lei 034, dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro Planalto, no município de Aracruz. Autor, vereador Renato Pereira Sobrinho. Votação em segundo turno. 14ª proposição, projeto de decreto legislativo 001, concede título cidadão aracruzense, autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. 15ª proposição, projeto de decreto legislativo 002, concede título cidadão aracruzense, autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. 16ª proposição, projeto de decreto legislativo 003, concede título cidadão aracruzense, autor, vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro.
17ª proposição, projeto de decreto legislativo 004, concede título cidadão aracruzense, autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. 18ª proposição, projeto de decreto legislativo 005, concede prêmio de destaque Mulheres Aracruzenses, autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Presidente, pela ordem. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Eu gostaria de solicitar a inclusão em pauta e a apresentação em plenário do projeto de lei número 044/2015, que proíbe a utilização de cerol, o produto industrializado nacional importado semelhante que possa ser aplicado nos fios ou linhas utilizados para manusear os brinquedos conhecidos como pipas ou papagaios. Projeto aqui, vereador, ela entra em pauta devido à necessidade. Tivemos esse final de semana um problema seríssimo, atingiu uma pessoa, e nós tememos por coisa pior aqui na nossa cidade, principalmente em algumas localidades. Então, nós estamos fazendo esse projeto aqui mais de cunho social. 044/2015. Obrigado, presidente. Então, projeto de lei 058, de autoria do Poder Executivo, e os projetos de lei 040, 41 e 42, de decreto legislativo, e 44... desculpa. Em discussão, o pedido do vereador do projeto 044. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Então, o projeto de lei 058, de autoria do Poder Executivo, os projetos de lei 040, 041, 042 e 044, do Poder Legislativo, 039, 040, 041 e 042, de autoria do Poder Legislativo, em apresentação em plenário, são encaminhadas às comissões. Votação em primeiro turno. Projeto de lei 023/2015, que dispõe sobre denominação de logradouro público no centro da cidade de Aracruz. O autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Pela ordem, senhora presidente. Senhora presidente, eu gostaria, recebi hoje à tarde um pedido, acho que é de amigo da família, inclusive com um abaixo-assinado com cerca de 340 assinaturas, mencionando a vontade da família da senhora Ivani Pedrini de que fosse repensado por parte, né, do autor, ou que se tirasse de votação para se conversar. Não sei se o vereador Paulo chegou a conversar com o pessoal do Rotary, da possibilidade de que o nome daquele viaduto fosse Ivani Pedrini. Eu não tenho certeza se o vereador Paulo Neres recebeu, se pode falar algo. Sim, pela ordem. Vereador, sim, esse projeto em relação ao viaduto, nós temos abaixo-assinado da família. O Rotary nos procurou, fazendo a solicitação para que o nome do viaduto fizesse homenagem ao Rotary, até mesmo porque essa instituição fez 15 anos em nosso município. E até o momento, nós não tínhamos o conhecimento que a família tinha o desejo de fazer homenagem à dona Ivani Pedrini, que merece e seria um prazer para mim estar fazendo essa homenagem. E aí a gente, então, fez o projeto, solicitou ao Rotary que encaminhasse essa casa a documentação necessária, conforme solicitação do nosso legislativo. O projeto foi apresentado, o projeto passou pelas comissões, teve parecer favorável, e aí, então, chega a família, em meu gabinete, vereador, passando essa vontade deles. Eu fico solidário à família, né, com certeza, mas como que eu faço um compromisso com uma instituição renomada, igual o Rotary, com tantos serviços sociais prestados ao nosso município, como que eu chego para o Rotary e falo, olha, aquele projeto que
nós tínhamos dado os passos para colocar o nome, e não vai ser mais, não posso porque eu mudei de ideia, eu vou colocar agora o nome de uma outra pessoa. Então eu expliquei isso para a família, coloquei à disposição para a gente estar fazendo outro projeto, fazendo homenagem à mãe da dona Elizabeth Pedrini, que foi a filha que esteve conversando comigo, mas que no momento não tinha como eu fazer isso mais. Caso a família conversasse com o Rotary e o Rotary solicitasse a retirada, aí não haveria problema nenhum por minha parte, né? Então, vereador, esse é um trâmite regimental, eu sou o autor do projeto, a família esteve em contato comigo lá atrás, eu dei um tempo para que a família, então, fizesse esse contato, né? Isso tem em torno de quase um mês, essa conversa atrás, esse prazo, para que a família, então, tentasse conversar, né? Para que essa casa, este vereador, não ficasse uma situação constrangedora em relação ao Rotary Club, né? Que também uma homenagem justa dessa Casa de Leis a essa instituição que é séria e fez 15 anos. Até por este feito de estar colocando o nome do viaduto ao Rotary, o Rotary Municipal recebeu até uma homenagem a nível nacional, vereador, em relação ao trabalho desenvolvido pelo Rotary de Aracruz. Então, esta é a situação que está envolvendo esse projeto. Não sei se eu acredito que a família até se faça presente à sessão. Não há possibilidade, vereador Paulo, de que nós retirássemos de pauta e tentássemos durante esta semana uma conversa com o Rotary, junto com a família, que a família exponha o pedido ao Rotary e o Rotary veja se há essa possibilidade de, não sei, de receber a homenagem, colocando o nome em outra obra, não sei, não há essa possibilidade da gente fazer esse pedido de vista, e aí durante essa semana, inclusive, se houver necessidade, eu até me comprometo de procurar alguém do Rotary, o diretor, o presidente, não sei como é que é a nomenclatura deles, presidente, e verificar isso e dar um retorno à Vossa Excelência, junto com alguém da família. Vereador, hoje eu recebi a visita da dona Elizabeth, né, filha da dona Ivani, e estava explicando a ela que neste momento o projeto não se torna lei, que seria votado em primeiro turno e que a família então teria uma semana para estar das duas uma, ou conversando com o Rotary, ou até mesmo conversando com os vereadores, né? É um processo democrático, porque o projeto passa a valer mesmo, como todos aqui têm o conhecimento, na votação do segundo turno. Hoje é apenas o primeiro turno e durante as semanas, conforme o andamento, na próxima segunda-feira, que vai estar em segundo turno, se houver algum entendimento, eu mesmo peço a retirada de pauta do projeto em segundo turno. Não há dificuldade nenhuma. Só fico numa situação complicada, como a família tem conhecimento, de eu virar para o Rotary e falar que não vou vou pedir a retirada do projeto. Isso não é possível eu ter essa iniciativa. Mas a família já tem ciência que hoje o projeto não torna-se lei, sim no segundo turno. Então tem essa semana para fazer esse trabalho. Mas neste caso, continue a discussão, presidente, mas neste caso Vossa Excelência pediria, então, havendo esse acordo da família com o Rotary, o arquivamento, porque não pode mudar o nome. Sem dúvida, não há dificuldade nenhuma. Já deixei isso bem claro para a família, e caso não haja entendimento entre a instituição e a família, já me prontifiquei também, a gente está escolhendo uma escola, algo parecido, para estar fazendo homenagem à mãe da dona Elizabeth.
Na verdade, está em discussão, nesse momento, o parecer da Comissão de Justiça. Quero retirar ou não. Tá? É. Desculpa, Então, em discussão, votação da Justiça. A Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o parecer da Comissão de Honrarias, que também é favorável. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Em discussão, o projeto de lei 023. Senhora presidente, na realidade, ouvi atentamente a manifestação do vereador Fábio Machado, mas não ficou muito claro o pedido de adiamento da votação do projeto com base no 107 do nosso regimento. Então, eu não sei se ele insiste no pedido de adiar a discussão e votação, ou nós vamos para a votação, não sei, não ficou bem claro a fala de Vossa Excelência no que concerne dar continuidade à votação, ou vamos votar em primeiro turno, como sempre tivemos feito aqui nesta casa, quando temos dúvida, né, até mesmo quando os projetos faltam alguns detalhes para que possam ser melhor instruídos. Eu confesso que tomei conhecimento agora do abaixo-assinado, não resta dúvida que são 340 assinaturas, mais ou menos, vereador Paulo Neres, e nos traz preocupação porque uma comunidade se uniu para que fosse homenageada a pessoa Dona Ivani. Eu vou encaminhar meu voto favorável ao projeto de Vossa Excelência, mas com essa semana vou me encontrar com os familiares e mesmo a direção do Rotary para ver de que forma podemos contornar a situação. Vossa Excelência quer homenagear uma importantíssima instituição pelos trabalhos sociais que realizam. E, de outro lado, nós temos uma comunidade que clama pela homenagem a essa senhora. Então, eu encaminho meu voto, como sempre tem feito aqui, quando faltam alguns detalhes, acompanhando o projeto de Vossa Excelência, mas com a possibilidade de rever esse voto na próxima segunda-feira. De igual forma, senhora presidente, não farei, eu acredito que, tendo em vista a fala do vereador Paulo, de igual forma vou fazer, assim como o vereador Fábio Neto falou, votarei favorável, né? E aí, durante esta semana, vereador Paulo, vamos fazer aí o possível para que a gente promova, né, um encontro, né, de representantes da família, né, juntamente com o presidente do Rotary, membros do Rotary, e que eles tentem, né, chegar a um entendimento. E aí, retorna a Vossa Excelência na próxima sessão, né, se esse acordo não houve, de que forma que ficou assim entendido, para que nós possamos, né, no segundo turno, efetivamente, definir se é Rotary, se é Ivani Pedrini, mas no primeiro turno eu acompanho o voto favorável e no final da sessão procuro a família para a gente promover esse encontro aí durante a semana. Continue a discussão. Essa semana, vamos ficar na torcida, realmente, vereador, para que haja entendimento de ambas as partes. O intuito dessa casa aqui é fazer a homenagem, né, é prestigiar instituições, prestigiar pessoas que fizeram a diferença em nosso município, e a família Pedrini, com certeza, está entre essas pessoas. E, com certeza, em segundo turno, se houver entendimento para retirar, como eu falei anteriormente, eu mesmo faço o pedido da retirada. Então, neste primeiro turno, eu solicito a Vossa Excelência que votem favorável ao projeto. Continue em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 023/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Projeto de lei 029/2015, que dispõe sobre a denominação de logadouro público em Taparica. O autor, vereador Romildo Brueto. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 029. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 029/2015, de autoria do vereador Romildo Brueto.
Projeto de Lei 033/2015, que dispõe sobre denominação de logradouro público em Vila do Riacho. O autor, vereador Renato Pereira Sobrinho. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 033/2015. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Projeto de lei 034/2015, que dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro Planalto. O autor, vereador Renato Pereira Sobrinho. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 034. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 034, de autoria do vereador Renato Pereira Sobrinho. Votação em segundo turno. Projeto de Decreto Legislativo 001/2015, concede título cidadão aracruzense. O autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de Decreto Legislativo 001, que homenageia, tem o objetivo de homenagear a senhora Ângela Maria Lavangoli. Convido o primeiro secretário a fazer a votação, que ela é secreta. E peço ao vereador Renato e ao vereador Paim que sejam os escrutinadores dessa apuração. Em votação, vereador ADI, vereador Alexandre Manhães, vereador Beto Vieira, vereador Eliel, vereador Ervaldo, vereador Fábio Machado, Fábio Neto, vereador Leco, vereador Lúcio, vereadora Mônica, Paulo Neres, Renato Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Machado, Valmir Cosa. E o vereador Paim. Já chamaram? Vereador Lula? O projeto foi aprovado em segundo turno. O projeto de decreto legislativo 001, de autoria do vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. 16, 1 negativo?
Com 16 votos sim e 1 não. Projeto de Decreto Legislativo 002, concede título cidadão aracruzense. Autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de Decreto Legislativo 002. Em votação, que é em homenagem ao senhor Diógenes Lopes de Miranda. Em discussão, em votação. Convido o primeiro secretário a fazer a chamada dos senhores para a votação, que é secreta. Votação, vereador ADI, Alexandre Manhães, Beto Vieira, vereador Paim, vereador Eliel, vereador Evaldo, vereador Fábio Machado, Fábio Neto, vereador Leco, vereador Lúcio Zanol, Mônica Cordeiro, Paulo Neres, Renato Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Machado e Valmicosa. Vereador Lula, a votação. Aprovado em segundo turno o projeto de Decreto Legislativo 002/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio da Silva Neres, com 17 votos sim. Projeto de Decreto Legislativo 003, concede título cidadão aracruzense, autora a vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de Decreto Legislativo 003/2015 tem o objetivo de homenagear ao senhor Vanderlúcio Silvério de Oliveira. Em discussão, em votação, convido o primeiro secretário a fazer a chamada para a votação, que é secreta. ADI Lose, Alexandre Manhães, Beto Vieira, vereador Paim, vereador Eliel, Evaldo Santana, Fábio Machado, Fábio Neto, vereador Leco, Lúcio Zanol, Mônica Cordeiro, Paulo Neres, Renato Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Machado e Valmicosa.
Aprovado em segundo turno o projeto de decreto legislativo 003, de autoria da vereadora Mônica Souza Pontes Cordeiro, com 17 votos sim. Projeto de decreto legislativo 004, concede título cidadão aracruzense. Autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 004/2015, que tem o objetivo de homenagear a senhora Márcia Cristina Barbosa Figueiredo, pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Em discussão, em votação, convido o primeiro secretário a fazer a chamada para a votação, que é secreta. Adeir Lose, Alexandre Manhães, Beto Vieira, vereador Paim, Eliel, Evaldo Santana, Fábio Machado, Fábio Neto, vereador Leco, Lúcio Zanol, Mônica Cordeiro, Paulo Neres, Renato Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Machado, Valmir Cosa. Vereador Lula. Aprovado em segundo turno o projeto de decreto legislativo 004/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio da Silva Neres, com 16 sim e 1 não. Projeto de decreto legislativo 005/2015, concede prêmio de destaque Mulheres Aracruzenses. Autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 005, que tem como objetivo homenagear a senhora Josefa Francisco Xavier, pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Em discussão. Em votação. Convido o primeiro secretário a fazer chamado, senhores vereadores. Adeir Lose, Alexandre Manhães, Beto Vieira, vereador Paim, vereador Eliel, Evaldo Santana, Fábio Machado, Fábio Neto, vereador Leco, Lúcio Zanol, Mônica Cordeiro, Paulo Neres, Renato Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Machado e Valmir Cosa. Vereador Lula.
Aprovado em segundo turno o projeto de decreto legislativo 005/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio da Silva Neres, com 17 votos sim. Passamos à fase das comunicações. Vereador Manhães. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Quero informar na fase das comunicações que essa semana em todo o Brasil acontece a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Um instrumento assim importante na nossa sociedade. Nós temos já várias atividades e amanhã eu gostaria de convidar alguns vereadores, caso o público presente esteja aqui também, sintam-se convidados. Nós teremos uma panfletagem, né? uma caminhada com os nossos especiais, saindo ali da Praça da Amizade até o centro da cidade. Então, estendo aqui o convite a todos os vereadores e público presente nessa Semana Nacional do Excepcional. Quero parabenizar também nesta semana, né, Semana do Soldado, e dizer que nós temos aqui o 5º Batalhão da Polícia Militar, parabenizar todas as pessoas, os nossos militares, os nossos soldados. Sem mais, presidente, obrigado. Com a palavra, vereador Fábio Neto. Senhora presidente, senhores vereadores, na fase das comunicações, deixar registrado que no dia de amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça, nós teremos um projeto de autoria deste vereador a ser discutido com a Associação dos Empresários, concernente ao projeto 027, que trata de assunção ao primeiro emprego. Então, fica o convite aos demais vereadores, o público presente, para também, querendo, possam participar da reunião deste projeto, que é muito interessante para a nossa cidade, e é o projeto 027/2015, às 15 horas. Às 15 horas. Já também estou sendo, às 15 horas, estou sendo comunicado também pelo Legislativo, na sexta-feira, também um projeto de autoria deste vereador, às 10 horas, que fala da obrigatoriedade dos empresários manterem, né, a manta asfáltica ou pista asfáltica dos novos loteamentos. É um projeto de autoria desse vereador, que já tivemos reunião na semana passada e vamos dar sequência na sexta-feira que vem. Nessa oportunidade, também aproveito para fazer o convite que essa semana está acontecendo a partir de quarta-feira, a 22ª Festa dos Produtores Rurais da Comunidade de Santa Rosa. São 22 anos tentando atender melhor os produtores daquela região e também juntamente com a comunidade, que está sempre sendo parceira e vice-versa, tanto a associação como a comunidade, em parceria, ajudando aquela comunidade a ter dias melhores. Então, aqui fica, como membro daquela associação, nosso registro ao agradecimento à administração, ao prefeito municipal, pela colaboração, e toda essa Casa de Leis, todos os vereadores, que estão sempre dispostos, né, e sempre presentes na parceria para que aquela festa continue acontecendo, porque hoje é bem claro que toda associação, para ela conseguir fazer um festejo desse porte, continuar fazendo as suas atividades, se ela não tiver a parceria com o poder público, fica muito difícil a sua continuidade. Então, são 22 anos, para a gente é um motivo de muito orgulho ter uma associação né, sobrevivendo nessas crises e com a parceria dos produtores e da comunidade por 22 anos. Então, deixo aqui registrar agradecimento a todo o poder público, a toda a comunidade aracruzense, enfim, em nome da associação, nosso muito obrigado e esperamos que todos possam estar presentes, principalmente na sexta-feira, que nós vamos receber mais uma homenagem a nível nacional com o cantor Sérgio Reis. Obrigada a todos, todos fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser, na próxima sessão ordinária. Você não pediu, meu irmão? Você não pediu, não.